Você já percebeu que a humanidade transformou a existência em uma perpétua sala de espera? Olha para trás. Quando habitávamos as salas de aula na infância, não estávamos lá. Contávamos os minutos para o sinal do recreio. No recreio, a mente ansiosa já projetava a sexta-feira. Na sexta, suspirávamos pelas férias. Mais tarde, sacrificamos a nossa juventude, o nosso sono e a nossa saúde mental nos altares acadêmicos. Sobre a promessa dogmática de que a vida de verdade finalmente se inauguraria no dia da formatura. Mas o que acontece quando o diploma chega? O mercado de trabalho nos engole e subitamente a felicidade é terceirizada para o 5º dia útil, para os 30 dias de descanso anual ou para uma aposentadoria tardia, quando o corpo não possui a mesma vitalidade para usufruir da liberdade comprada. A verdade incômoda é aquela que evitamos encarar diante do espelho. É que fomos meticulosamente educados para a espera. Fomos condicionados por uma engrenagem social a transformar o milagre do dia de hoje em uma mera moeda de troca. Reduzimos o presente a um pedaço de tempo descartável, um sacrifício necessário para comprar um amanhã idílico, que por definição nunca chega. Porque quando o amanhã se manifesta, ele traz consigo a mesma ansiedade estrutural de planejar o passo seguinte. No século XX, o filósofo francês Sartre cunhou uma tese que, embora ecoe com bastante complexidade nos corredores acadêmicos, possui a força simples de um soco no estômago da crueza da vida cotidiana. A existência precede a essência. Mas o que essa herança existencialista significa quando o seu despertador toca na segunda-feira de manhã? Bem, significa que fundamentalmente você não nasceu com um gabarito pré-programado. Você não é um objeto manufaturado em série, como uma mesa, como uma cadeira, como uma engrenagem industrial que já nasce sabendo exatamente qual é a sua utilidade e que jamais poderá escolher um destino diferente daquele para qual foi desenhado. A metafísica tradicional e a lógica hiperprodutiva em que estamos imersos tentam nos convencer do oposto. Elas vendem a ilusão anestesiante de que a nossa essência é o nosso crachá e que a nossa função no mundo é acumular títulos, performar métricas e caber perfeitamente em uma forma socioeconômica. No entanto, o ato de escolher realmente causa vertigem. Olhar para o abismo das nossas infinitas possibilidades dá medo. E para fugir desse terror existencial, a maioria de nós capitula. Bem, entramos voluntariamente no piloto automático da coletividade. O filósofo alemão Martin Heidegger chamava esse estado de inautenticidade. É o modo da vida que deixamos de ser indivíduos para nos tornarmos a massa. Consumimos aquilo que a moda dita, reproduzimos discursos que não digerimos e toleramos empregos que adoecem a nossa alma. Tudo para evitar o confronto com a nossa verdade mais absoluta e inescapável. O fato irrefutável que tudo aqui é escasso. Fugimos da ideia da morte como se ela fosse um tabu paralisante, um fantasma a ser evitado nas conversas de domingo, mas aquela ironia oculta da vida é que a consciência da nossa finitude é, em verdade, a ferramenta mais libertadora da consciência humana. Vamos lá, pensa comigo. Uma tela infinitamente vasta, sem bordas, não permite o nascimento de nenhum desenho. É precisamente o limite, o contorno, a borda do quadro que confere forma, contraste e beleza à pintura. A morte ela não deve ser vista apenas como um fim trágico da linha cronológica. Ela é o contorno estético que confere urgência e sentido ao agora. Quando você retira a morte da periferia do tabu e coloca no centro da sua dinâmica vital, o piloto automático se estilhaça. Uma lucidez cortante e implacável invade sua rotina, obrigando a um autoexame radical. Se a minha existência é um fragmento finíssimo e irrepetível de tempo, por que eu continuo gastando esse instante sagrado com aquilo que violenta a minha dignidade ou me afasta do bem viver? Compreender que o tempo acaba não é um convite ao niilismo ou à melancolia. É o chamado mais urgente e aristocrático à soberania dos seus próprios dias. Nossa mente, então, permanece trancada em um futuro estritamente utilitário, arquitetando metas e prevendo cenários, enquanto o nosso corpo físico permanece aqui, estático, dormente, automatizado. Estamos literalmente morrendo na antessala da nossa própria existência. Convertemos a única vida que temos certeza em um ensaio geral exaustivo para um espetáculo cuja cortina nunca se abre. A pergunta que permanece é que você precisa responder a você mesmo no dia de hoje.
Até quando você aceitará ser o espectador passivo da sua própria ausência? É nesse ponto de inflexão que o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard nos estende o diagnóstico e a cura. Ele postulava que o verdadeiro instante não pode ser medido pelo tic-tac mecânico, frio e quantitativo do relógio cronológico. O instante é a interseção mística, onde o tempo linear toca a eternidade. É aquela fração de segundo onde você está tão dramaticamente presente naquilo que executa que o universo exterior parece silenciar. É o café tomado em absoluto silêncio, sentindo o calor da xícara, é o olhar despido de pressa, é o segundo que precede uma decisão corajosa que mudará a sua história para sempre. Nesse momento, o tempo ele não passa, ele verticaliza. Existir na totalidade do instante é a nossa última trincheira de defesa contra uma sociedade contemporânea que lucra sempre com a fragmentação da nossa atenção e com o roubo sistemático da nossa presença. O bem-viver, a eudaimonia dos antigos, não é uma linha de chegada que você cruza após acumular patrimônio ou validar metas burocráticas. O bem-viver é o próprio modo como a sua sola do pé toca no chão da caminhada do agora. O convite que eu te faço através dessas palavras não é um apelo a um hedonismo ingênuo e irresponsável, mas sim uma responsabilidade radical para com a sua própria carne e história. Recuse os adiamentos institucionais que te prometem felicidade apenas para o futuro. Cesse aquele hábito neurótico de tratar o seu presente como um rascunho a ser descartado. O futuro, afinal, permanece sendo apenas uma narrativa fictícia que você projeta na sua mente o tempo todo. O passado é um arquivo morto. Tudo que restou genuinamente real, palpável e sagrado em toda a sua jornada pelo universo é o átomo de tempo que você está habitando neste exato e preciso segundo. Pare de durar apenas na engrenagem alheia. Rompa o transe e aprenda, de uma vez por todas, a existir. Mas a filosofia nos lembra de algo esquecido. Você é, antes de tudo, consciência pura. Você é o que a fenomenologia define como um vazio de determinações. Você primeiro existe, é arremessado nesse mundo sem o seu consentimento e só depois, através da angústia e da coragem das decisões que você toma no ordinário dos seus dias, é que você esculpe quem você verdadeiramente é. O seu cargo corporativo, sua formação ou as expectativas neuróticas dos seus pais não possuem um poder ontológico de definir o seu ser. Se você sente um aperto no peito hoje, uma sensação de sufocamento existencial, compreenda. É a sua existência tentando gritar que a forma que escolheram para você é infinitamente menor do que a sua liberdade. Você não está pronto. Você é um rascunho em constante mutação. O peso glorioso e aterrorizante de inventar a si mesmo pertence unicamente a você.